Mas nunca inteligência, me dê um exemplo documentado de qualquer inteligência em qualquer lugar que tenha conseguido criar um processo revolucionário. Agora, uma vez que o processo explode, as pessoas, esses órgãos atuam ali dentro, ok, isso é verdade, sem dúvida. Você acha que essas revoluções coloridas que eles falam, elas não são influenciadas por esse serviço de inteligência? Ei, deixa o joinha e se inscreve também. O corte é bom, pode confiar, mas se inscreve. Elas são influenciadas no sentido de que os serviços de inteligência atuam dentro dos processos revolucionários para tentar impor um determinado rumo a ele. Agora, o que faz essa esquerda genérica, né, que escolhe um lado na disputa capitalista mundial? Se essa rebelião é contra um governo que eu apoio, ela já é taxada de nazista e fascista desde a origem. Tá entendendo? Além de disputar o processo, eles não vão disputar o processo porque eles defendem o governo contra o qual essas populações se levantam. Então eles não vão disputar o processo. É sério? Isso começou, Rodrigão, só isso, rapidinho, que isso é importante. Isso começou em 1953 e 56, quando explodiu o processo revolucionário na Hungria, dentro da União Soviética, e na Alemanha, em 53, dentro da União Soviética. Nenhum desses processos queria restaurar o capitalismo. Mas como era contra o governo, no caso de 53, encabeçado ali na transição de Stalin, e 56 pelo Khrushchev, né? Então, eles foram taxados de processos liberais, neonazistas, desde o começo. No massacre da Praça da Paz Celestial ali, você acha que aquilo ali também foi uma indignação das pessoas com o governo, ou foi algo influenciado pelo liberalismo ali? Não, aquilo ali era um movimento predominantemente estudantil, tá? Urbano, estudantil, que queriam liberdades democráticas as mais básicas, né? E que foi duramente reprimido. O que mais teve na China não foi nem só a Paz Celestial de 38, foram revoltas camponesas, que percorrem a China dos anos 80 aos anos 90 inteiro com uma força muito grande, tá? Muito grande. Então, não, foi uma movimentação importante, sem dúvida, que acendeu um sinal de alerta na China, porque se restaura na Rússia. Na verdade, o capitalismo já tinha sido restaurado na Rússia, né? Mas o governo cai nos anos seguintes, né? Por meio de manifestações populares e tudo mais. Mas não, aquilo ali eram manifestações estudantis por liberdades democráticas, como ocorreu em Hong Kong aí nos últimos anos. Inclusive tem um livro publicado pela Sanderman aí, que eu recomendo, já indiquei outras vezes, que é um historiador lá de Hong Kong, que relata, né, o que está na base daquilo, as aspirações e tudo mais. Você acha que é legítimo essa revolta da população de Hong Kong em relação Claro. à China? Claro que sim. Veja, eu vou dizer uma coisa aqui que nós vamos deixar para outros carnavais para a gente desenvolver mais, Rodrigão, que vai precisar de muito tempo, que é a lenda de que o chinês não gosta de guerra, Veja, eu sei que existe um preconceito ocidental com relação aos povos não ocidentais. Ponto, isso é verdade. Eu sei que existe uma caricatura, tá, que é feita por vezes dos povos chineses, dos povos indianos e por aí vai. Isso tudo é verdade. Mas, por outro lado, há uma nova tendência que também é ocidental de endeusar e embelezar os povos não ocidentais, tá? Dentro daquilo que normalmente se chama, meio que genericamente, de pós-modernismo. Gente, eu só vou dar uma dica para vocês. É claro que a China tem suas especificidades, tá? E eu, particularmente, sou fascinado por esse tema, tá? Eu adoro estudar as formas de pensamento das sociedades não ocidentais. Adoro, entendeu? O pensamento chinês é um dos meus temas prediletos. Não é nem agora, não. É na dinastia Han, lá atrás, entendeu? Han, Tang e tudo mais. Agora, nunca foi um povo que, é um pensamento harmônico, pacifista, etc. Gente, a China é um império. Vocês entendem? Que o país China se constituiu enquanto império. E se constituiu enquanto império com centenas de nacionalidades lá dentro. Vocês acham que elas aderiram voluntariamente? Né? Queremos fazer parte. Não, foi tudo pela força, foi tudo em guerra. A China é uma sociedade que tem suas especificidades, uma sociedade guerreira, secularmente, né? Então, são várias nacionalidades, algumas já foram, por assim dizer, domesticadas, né? Ou seja, já foram incorporadas ao país e não há tantas rebeliões, e outras não. Basta ver o Tibete, por exemplo, né? O povo tibetano. Procurem depois quantas línguas tem na China, tá? Vocês vão ver quantas etnias são. 56 etnias, né? Taiwan. A população originária de Taiwan é 2% de Taiwan, porque ela já foi tratorada historicamente, tá? Na verdade, os taiwaneses majoritários hoje são chineses, né? Que fazem parte do grupo do Chiang Kai-shek, que foi derrotado pela Revolução do Mao lá em 59, e todo mundo mudou para Taiwan, que já era um país chinês, né? De maioria da etnia central da China, né? Que descende dos Hans ali. Mas a China é um império, e como todo império se construiu na base da guerra, da força, da violência. Isso não é uma crítica abstrata e nem um endeusamento abstrato, é uma constatação histórica. Pega um livro de história geral da China. Tá? É muito louco, porque Hong Kong foi colonizado, né, cara, pelos ingleses ali, né? Claro. Você olha a população de Hong Kong, eles são chineses, velho. Eles são chineses. Claro. Aqui lá é a China, bicho. Agora, Sim. eles se veem como britânicos. Você vai lá, eles acham que eles são ingleses, né? Eles tomam um chá, eles dirigem na mão britânica, né? Eles não gostam do chinês, não gostam. Falam que o chinês é corrupto, que eles não são, tal, não sei o quê.
Mas, cara, eu acho que isso é muito mais influência de uma colonização que rolou lá, que é algo, ao meu ver, muito mais errado, com muito mais barbárie, né? Eles são chineses, cara. Então, sim. Não, veja, são dois aspectos. Tá? Hong Kong tem uma especificidade, que é o fato de que lá foi produto direto da colonização britânica. Né? A China foi humilhada pela Inglaterra durante o século XIX, venceu-se as guerras do ópio, né? A primeira e a segunda guerra do ópio. Né? Posteriormente, Hong Kong é incorporada. E tudo mais. Então, é uma população que viveu de forma autônoma do restante da China, pela força, evidentemente, durante muito tempo. Então, isso é verdade, por um lado, mas também é verdade, por outro lado, que é uma população acostumada a um grau de autonomia e liberdades individuais, sobretudo no escopo político, muito maiores do que tem a China continental. Então, tem essa contradição aí na jogada. Por influência britânica. Não necessariamente por influência britânica, se eles foram colonizados pela Inglaterra, mas no país você pode se organizar politicamente. Então, por exemplo, tem pessoas da China continental que fogem para Hong Kong, porque a China é o seguinte, os defensores da China adoram falar o seguinte, o chinês não é reprimido, ele tem liberdade, ele tem, desde que ele não queira ter intervenção política nenhuma. Você está entendendo? Eu, quanto militante do PSTU lá da China, teria fugido. Mas em Hong Kong você tem uma autonomia maior. Estaria fugido. Né? Então, em Hong Kong você tem uma autonomia maior. Né? Então, você pode... Em Hong Kong você consegue ter algum grau de crítica ao governo chinês, pública, essas coisas todas você consegue ter. Hoje, inclusive. Né? Então, permanece nessa cisão aí. Mas o que eu falei é outra coisa. Tá? Hong Kong tem essa especificidade. Eu estou falando dos povos, das centenas de etnias de povos que foram historicamente dominados pela China e que ajudou a constituir esse território do que nós chamamos China hoje, que continuam a ser até hoje vários deles. Alguns já foi, por assim dizer, incorporado, não tem mais pautas de autonomia e tudo mais, mas muitos outros não. E assim, o exemplo mais palpável é o Tibete. Tá? O exemplo mais palpável é o Tibete.